Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com o apoio, a participação, a elaboração dos estudos em História da Ciência, uma área que a PUC, na pós-graduação, já tem 20 anos de atuação e que traz toda semana para os nossos telespectadores da televisão, para os nossos, telespectadores da internet, né, nossos internautas. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que já esteve conosco aqui no Nova Estela, já está retornando, a Márcia Tiburi, que é professora da Faculdade Tradicional aqui de São Paulo, Mackenzie. Minha mãe fez Mackenzie há muito tempo, e que trabalha numa área interdisciplinar, né, onde a gente tem a filosofia, a reflexão sobre a ciência, sobre a cultura, sobre a arte, sobre o mundo contemporâneo, sua história, e que já esteve conosco aqui. Márcia, é um prazer tê-la de volta, abordando particularmente uma escola de muita importância na reflexão sobre a ciência, a Escola de Frankfurt, seus principais personagens e autores, né? E que a gente convidou a Márcia para retornar, porque a gente estava no finalzinho do Nova Estela anterior, né? Chegando numa reflexão mais contemporânea, mais atual, né? Afinal, se nos anos 30, 40, 50 se refletiu, né? Sobre ciência, ciência e ideologia, ciência não ideologia, ciência como mais um elemento de dominação, né? Então, a ciência seria libertação, de repente a ciência também está numa máquina administrativa, técnica, burocrática, aí, segurando a criatividade e as possibilidades das pessoas, né? Eu queria que você hoje abordasse um pouco como, com esse background, com esse patamar de reflexões filosóficas que você tem na tua formação e na tua atividade acadêmica, como é que você está vendo esse mundo tão complexo e rápido, né, da internet, das redes sociais? Eu não sei se a gente se conheceu nas redes primeiro. A gente se conheceu nas redes. Nas redes primeiro, já é super comum, né? Outro dia eu li, né? Mais de 50% dos relacionamentos amorosos em alguns países, como os Estados Unidos, nasceram primeiro nas redes, né? Mas como é que você está... Bom, você é uma pessoa atuante, crítica, né? Como é que você está vendo tudo isso? Então, Gottfried, obrigada de novo pelo convite. Prazer estar aqui. Eu estou assustada, como meio mundo deve estar assustado. 50% dessas pessoas que se conheceram nas redes também devem estar assustadas com as redes. E, bom... Eu acho que as redes são muito úteis, muito boas, muito interessantes. Óbvio que a nossa relação com elas tem que ser uma relação sempre com um meio e não uma relação com um fim. Então, é claro que a discussão sobre a ética, a subjetividade ética num contexto de uso de determinados meios tem que estar sempre colocada nessas redes, né? Então, nós como seres humanos... seres de diálogos, seres de pensamento, temos que interferir, acho que colocar também essa forma e esse conteúdo dentro desses contextos. E eu acho que a perda do caráter de medialidade dos meios é justamente o esquecimento de que a gente está usando meios que devem servir aos nossos fins humanos, éticos, políticos e tal. Às vezes esse é um problema que a gente encontra na prática, nas práticas em relação a internet, digamos assim, nessas práticas digitais, né, que a gente tem no nosso cotidiano e que fazem parte da nossa vida. Ao mesmo tempo, eu acho que a questão mais interessante, ou um aprofundamento assim, dessa questão que a gente está colocando aqui, pode se dar na direção de pensar justamente que tipo de relação nós temos desenvolvido com essas práticas. Então, quem nós estamos sendo em função daquilo que nós estamos fazendo hoje em dia em relação a essas práticas. Quando nós éramos seres que só plantavam e que só criavam animais, nós éramos seres humanos diferentes. Quer dizer, hoje em que nós nos relacionamos com esses aparelhos, com esses instrumentos, com essas máquinas, quem nós somos? E essa é uma pergunta que eu acho que é inevitável de se colocar em termos de filosofia, porque qual é a grande preocupação da filosofia na nossa época? Nós podemos ter várias preocupações epistemológicas, lógicas, estéticas, políticas, mas, a meu ver, a grande preocupação que define o campo mesmo da filosofia é a questão do modo como as pessoas vêm pensando. Quer dizer, o que significa pensar hoje?
E o que significa a ausência, a grandiosa, a estrondosa ausência de pensamento reflexivo na nossa época. Uma pensadora muito interessante, que é a Hannah Arendt, falou há bastante tempo sobre o vazio do pensamento. E esses pensadores sobre os quais a gente já discutiu, que são Adorno, Benjamin, esses pensadores críticos sempre também colocaram a questão digamos, do pensamento pronto, esse pensamento que é produzido pela publicidade, pela indústria cultural, o pensamento do discurso pré-estabelecido pela ciência, pela religião, pelo Estado, pela justiça, enfim, pela instituição, qualquer que seja essa instituição, e que é um pensamento pronto no nível de um discurso e que impede justamente que os indivíduos, que as singularidades humanas que nós somos, desenvolvam a sua própria liberdade. Então, eu acho que essa é uma grande questão. E quanto às tecnologias, que são essa ponta do iceberg da ciência com a qual a gente se relaciona, quanto essas tecnologias interferem nessa nossa irreflexividade, eu acho que é uma questão interessante. Eu escrevi um livro que chama Olho de Vidro, e que tem como subtítulo a televisão e o estado de exceção da imagem. E nesse livro eu queria entender não apenas a televisão, mas o televisivo. E pensar na nossa relação com esse aparelho chamado televisão, que está dentro das nossas casas, que está também nas ruas, que está em todos os lugares onde pessoas se reúnem, e que é um aparelho, por exemplo, que não nos deixa pensar e que nos oferta justamente todos os pensamentos prontos para que a gente não pense. É claro que com a abertura da televisão, com a produção de muitos canais, com a produção de muitos programas, o Novostela e muitos outros programas, a tendência à ausência de pensamento, ao cancelamento do pensamento, que é típica da televisão hegemônica, é claro que isso vai sendo combatido. Quer dizer, quanto mais televisão a gente fizer, e quanto mais a gente fizer televisão de qualquer jeito, assim, vamos fazer a nossa televisão e pronto, melhor para todos nós, melhor para a nossa democracia. Mas, ao mesmo tempo, o aparelho televisivo, a coisa, o objeto, ele carrega em si uma certa verdade em relação ao que a gente pode ser também. Porque é a mesma coisa que eu pensar assim, sei lá, um aparelho qualquer, um revólver. Se eu passar o dia inteiro manipulando um revólver, ou se eu passar do mesmo jeito, se eu passar o dia inteiro vendo televisão, se eu passar o dia inteiro no computador, ou se eu passar o dia inteiro andando de bicicleta, eu vou me tornar aquele objeto, ou vou me tornar muito próximo, mas tão próximo que talvez eu possa até dizer que ontologicamente eu me tornei um igual, um semelhante, eu me identifiquei com aquele objeto e eu me tornei aquele objeto nesse sentido. Então, no caso da televisão, me preocupei muito com isso, porque o telespectador é justamente essa figura que meio que perde o seu corpo diante da televisão. O Wilhelm Flusser, sobre o qual a gente já debateu também, o Wilhelm Flusser, ele falava do homem sem mãos. E o homem que se relaciona com o computador e que fica só no digital, né? Só a ponta dos dedos resolve a sua vida. E é como se o resto do corpo fosse jogado fora. Se a gente pensa no caso da televisão, é como se o olho resolvesse a minha vida e eu fosse um puro olho. Eu me tornasse aquilo que o Schopenhauer chama de puro olho do mundo, só que ele fala desse puro olho do mundo pensando na obra de arte. O que significaria ser um puro olho diante de um olho de vidro como é a televisão? E eu entendi que, nesse caso, a nossa capacidade de pensar, que nos leva à arte e que nos leva à ciência, diante da televisão ela é bastante cancelada. Por quê? Porque a televisão se oferece para nós como uma prótese de conhecimento. É como se ela nos oferecesse, como se ela substituísse inclusive o lugar da ciência, quer dizer, a ciência com a qual, para a gente fazer uma reflexão nesse campo, né? A ciência com a qual as pessoas poderiam ter uma relação, quando elas entram em contato com a ciência pela televisão, elas já entram em contato com um objeto que é fruto da ciência e ao mesmo tempo que transmite uma certa ideia de ciência. Então, é uma forma e um conteúdo que são transmitidos. E essa ciência transmitida pela televisão é sempre uma ciência, digamos assim, não científica. É o senso comum traduzido pelo jornalista, que é um sujeito que domina o discurso do senso comum e que sabe reproduzir esse senso comum. Eu acho que essa é uma questão interessante também, uma questão urgente também para a gente pensar. Porque existe... Deixa eu te provocar uma reflexão em relação ao que você está falando, né? Porque já aconteceu aqui num debate, eu quero recuperá-lo, né? Duas coisas, na verdade. A primeira, né, é uma coisa assim, a gente estava discutindo um pouco sobre
as redes sociais, né, puxando um pouquinho para esse lado, e o fazer científico. Né? Existe uma questão, né, até ter encontros, né, se o fazer científico, e aqui muitas vezes, né, esses congressos, esses encontros, estão até questionando o fazer mesmo das ciências duras, né, da física, da biologia, da química, né, que estariam mudando o modo de fazer ciência pelas redes sociais. Um dos aspectos que pega um pouco do que você falou é que é uma coisa curiosa, né? Por mil razões, talvez não apenas, como você falou, a gente questionar a forma como a ciência aparece na televisão, mesmo numa imprensa escrita, muito moldada por uma visão de ciência, né? Uma concepção, né, meio de ciência verdadeira, né? A nova religião, a ciência, tudo, ali está toda a verdade, o evangelho da ciência, tudo. Além disso, existe um outro problema em relação à situação financeira, planetária, né, que também dizem aí, o pessoal que mede essas coisas, que tem diminuído o espaço. Você pega jornais, eu percebo até no Brasil, jornais no Brasil, você tem menos, já não é de alta qualidade, né, já tem todas essas influências, né, você tem menos espaço para a ciência no jornal, né? E talvez na televisão também, uma televisão aberta, né? Televisão mais emburrecedora, como você falou, ela acaba tendo. Daí, sabe o que acontece? Ao mesmo tempo, coisa muito recente, 5 anos, né? Você começa a ter alguns cientistas que normalmente estariam lá na sua torre, no seu laboratório, no seu meio, que começam a curtir um blog, né? E começam a ter uma comunicação não só com seus pares, pela rede, mas com o público. Então, e muitas vezes, assim, jornais na Inglaterra, tal, começam a perceber que vamos abrir um blog para esse cientista dentro do nosso site, nosso portal, que tem fluxo de gente, né? E dá muita liberdade. O cientista lá não tem, você entende? Ele vai pôr a visão que ele quiser, o debate que ele quiser. Então, já tem uma frase que eu vi assim, que enquanto diminui o espaço para divulgação, para debate sobre a ciência na mídia tradicional, né, ela começa a explodir no mundo das redes, né? Então, isso é uma primeira questão que eu queria te colocar. Quer dizer, se você vê essa diferença também, que vai ser uma outra forma, em vez de cientista ser mediado por um jornalismo, um tipo de jornalismo científico que tem uma visão tal, de repente ele se expondo, né? Tem cientista aqui no Brasil, o Miguel Nicoleles, né, que além de tudo é palmeirense e no domingo, além de discutir ciência, né, discute o jogo do Palmeiras. O Palmeiras caiu para a segunda divisão, uma tristeza, tal. Você entende? Ele acaba tendo uma face não do Deus cientista que sabe tudo e que é diferente da gente, né, mas que é palmeirense, que sofre, que chora quando o time perde, né? Então eu acho assim, quer dizer, tem um lado interessante das redes, né, que é possibilitar uma quebra desses monopólios do fazer divulgação, do fazer, de criar a imagem da ciência que era feita pelo olho da televisão. E aquilo que você falou agora, expandindo, né, a gente pode aprofundar isso também, quer dizer, na verdade, as redes começam a possibilitar que o tradicional receptor do emissor, né, televisão é uma emissão, rede não sei o que lá de emissão, né, brasileira de emissão, e agora, e o cara era na televisão, na casa dele ali, família toda, depois do jantar, quietinha, né, imóvel, recebendo, né. De repente, isso que eu te falo, as pessoas começam a se tornar, né, eu tenho o meu Instagram, onde no começo eu colocava fotos, agora eu coloco pequenos filminhos, né, então eu começo a transmitir o meu cotidiano, eu começo a transmitir a minha vida sem que eu seja dono de televisão, tá certo? Que visão eu vou colocar? O que vai dar desse bicho? Eu não sei, mas o que você acha dessas duas questões? A questão do cientista se tornar uma pessoa que interage sem intermediário, né? Isso cresce, os blogs dos cientistas, os cientistas começam a gostar de estar papeando, né? Além de que às vezes ele coloca um resultado, isso é um outro lado do fazer, e ele pode receber uma crítica muito rápida, que antes levava passar pelo referir para ser publicado, e já alterar o caminho da ciência dele. Então, você não acha que com a existência da internet e com as redes sociais e com o acesso e a possibilidade
publicação, da emissão, enfim, a vida dos blogs, né? Não é só a ciência, se você pensar também os artistas. Diminuiu muito o espaço para cadernos de cultura, fecharam pelo Brasil, pelo mundo afora. E, no entanto, no campo da internet, vários artistas e vários, enfim, produtores culturais começaram a inventar a sua própria história. Eu gosto muito de ver esse movimento de democratização, de partilha desse comum, de reconstrução desse comum, contra as hegemonias, contra os controles e contra a administração de uns poucos na direção desses muitos que ficam sempre submetidos a um lugar do poder pré-estabelecido. Então, nesse sentido, a internet ela é uma máquina democrática. Ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar, porque quando uma máquina democrática se põe a funcionar, ela pode muito bem também se transformar no seu oposto, porque ela é meio monstruosa, né? Ela pode se transformar também numa máquina totalitária. Eu acho que a dialética entre o totalitário e o singular, e a democracia como uma oportunidade de produção dentro desse meio é uma coisa fantástica. A gente não pode barrar isso e não pode tratar isso de um jeito leviano de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, para que isso não se transforme numa máquina totalitária, a gente tem que viver produzindo a crítica interna do próprio processo. É assim que o processo vai poder crescer e funcionar a nosso favor. Mas eu acho muito bacana também ver que os cientistas, os professores, sei lá, figuras como o Nicoleles que você falou, você vai ter escritores também, alguns escritores, enfim, pessoas às quais normalmente a gente não teria acesso, de repente a gente tem acesso a essas pessoas. E essas pessoas, eu acho incrível, por exemplo, tem um sujeito que eu adoro, que é o Eduardo Viveiros de Castro, que é um puta antropólogo brasileiro, que é um sujeito inacreditável, e que para mim, antes da internet, antes do Twitter e do Facebook, ele era um sujeito distante do mundo. Ficava lá na aula dele, a gente morrendo de inveja dos alunos dele. Mas, de repente, ele é um sujeito que está ali e que é um ser humano como qualquer outro. Isso eu acho que é a dimensão também desse desendeusamento da figura do cientista é uma coisa muito interessante da gente ver. E é claro que pessoas que manipulam a sua própria imagem ou as tais celebridades que têm a imagem valorizada dentro do campo da sociedade do espetáculo, é claro que essas pessoas também vão ter suas imagens todas controladas e organizadas e vai tentar se fazer valer mais aqui ou ali. Mas figuras assim da ciência, por exemplo, que era a estratosfera, né, do conhecimento, de repente elas estão transitando no mundo com outras pessoas. Isso é uma novidade que não tem precedentes, né? Não tem precedentes no campo da democracia. A gente está de volta, e aí os pensadores que falaram em ágora virtual, eles têm toda a razão. De fato, é uma nova cena, é um novo território onde a gente pode conversar com as pessoas e onde a gente pode ter acesso não apenas ao certo, mas também ao errado. E, a partir disso, talvez a gente possa desmistificar a ciência, né? E desmistificar também a arte, desmistificar essa esfera distinta, essa esfera, na verdade, estratosférica do conhecimento que pode estar junto funcionando com as pessoas. E eu entendo que democracia é isso. A democracia é a gente poder conviver com todas essas oportunidades de saber e de conhecimento, mas também dentro do nosso dia a dia. Que o papel do jornalista diminua, eu acho bem interessante, porque talvez os jornalistas possam também eles se tornar mais responsáveis. Os jornalistas fazem traduções muito ruins, transmitem de um jeito muito precário, muitas vezes, aquilo que é produzido na ciência e fazem um desfavor à comunidade. E às artes também. Esses dias mesmo, num debate que a gente teve, eu falei que nós poderíamos, num contexto assim por sorte o negócio ficou gravado, não sei se você chegou a assistir, mas eu falei assim, num contexto de diversão, das redes sociais de hoje em dia, nós podemos usar o Twitter para fazer uma revolução na literatura, se nós quisermos. E algum jornalista escreveu, Twitter faz revolução na literatura. É muito diferente dizer uma coisa e dizer a outra. Mas, por sorte também, as câmeras estão ligadas, e ligadas elas vão transmitindo no YouTube, nas diversas redes por aí, aquilo que as pessoas realmente disseram. E as frases. E claro que tudo isso também é produzido, tudo isso também é dentro de um contexto, mas ao mesmo tempo isso vai ampliando o cenário, enfim, em que a nossa discussão se deu, em que as discussões vão se dar. E eu acho muito bacana que as pessoas possam, as pessoas comuns, quem não é profissional dessas áreas todas,
possa se intrometer, possa falar, possa se esclarecer. Claro que a gente tem sempre que voltar atrás, dar um passo atrás, que é o passo ético, né? Que é voltar atrás e pensar, será que eu estou estudando direito? Será que eu estou entendendo direito? Será que eu estou dando uma opinião coerente sobre aquilo que eu acho que eu vi assistindo esse vídeo ou lendo esse texto? Então, esse passo ético, acho que é um passo que o telespectador, que o espectador, que o usuário, que o sujeito que se propõe a uma interação, ele sempre tem que dar. Eu queria que você aproveitasse os últimos minutos aqui, porque é um tema que você mencionou já e que eu estou muito preocupado com ele, que é assim, as pessoas estão com muito medo, né, de que a privacidade, né, está em jogo. Né? Então, eu queria te colocar o seguinte, algumas questões. Né? Por exemplo, até hoje, quem perde privacidade? Né? Celebridade, como você falou. E não precisa ser celebridade do mundo só da televisão, da moda, tal, mas também um líder político, até um líder legal, né? A gente vai acabar conhecendo ele mais do que a gente conhece as outras pessoas em geral, porque vai sair biografias, pode ser Che Guevara, você entende qual era a relação de Che Guevara, Mao Tse Tung, qual era a relação amorosa de Mao Tse Tung, não é muito boa. Então, você entende? Quer dizer, a celebridade, no sentido de pessoas que se sobressaíram, acabam sendo exploradas por tudo para se conhecer a vida dela privada. Né? Então, elas não têm direito à privacidade porque se tornaram celebridades. Né? Nesse sentido, não tem muito tempo. Assim, o que eu percebo é que nessa linha de democracia, tudo vai sendo democratizado. Né? Faz uns 500 anos que a gente vai tentando, né, o mundo moderno, dar acesso para as populações. Uma parte das pessoas tem essa preocupação permanente. Né? Eu fico pensando o seguinte, será que um pouco do que está acontecendo é o seguinte, que também a celebrização, né, a desprivatização das vidas, também não está sendo democratizada? Ou seja, tem neguinho que coloca no Instagram, eu sou muito ligado no Instagram, né? Coloca no Instagram, sei lá, umas coisas que estão acontecendo lá na Zona Leste, sabe? Lá em Cidade de Tiradentes, né? Que eu nunca ia ter acesso, né? Não ia ter como é o café da manhã dele. Ele vê o meu café da manhã, eu vejo o café da manhã dele, né? Então, eu digo assim, quer dizer, também tem um lado assim, as pessoas hoje em dia estão curtindo o fato de que ela não precisa ser Brigitte Bardot, nem a, sei lá como chama a modelo aqui do Brasil, para ter uma vida também compartilhada interessantemente com outros seres humanos. Não sei o que você acha. Eu acho que você, com essa sua questão, você propõe que a gente pense em uma desmistificação do próprio ideal de privacidade. Com a polêmica das biografias, veio à tona um pouco isso, porque assim, tenho direito à minha privacidade. Ok, tenho direito à minha privacidade, mas a pessoa que mais tem direito a essa privacidade é aquela que também menos se importa se ela vier à tona. Quer dizer, meu café da manhã, não sou uma pessoa diferente das outras, eu também tomo café da manhã, eu também tomo banho, eu também vou ao supermercado, coisas desse tipo. Eu acho que tem, de um lado, assim, a mística da privacidade, que também fomenta a mística da celebridade. E tem dois lados nessa história aí do Instagram e desse comportamento que declara tudo. Eu acho que não tem problema nenhum a gente ter acesso às privacidades alheias. Mas eu acho confuso quando as pessoas começam a ter angústias em relação a emitir a sua privacidade. Eu vejo isso muito entre os jovens. Então, de um lado, não tem problema nenhum você entrar na minha casa e olhar as minhas coisas. Olha aí, sei lá, eu uso esse desodorante ou, sei lá, como esse tipo de macarrão. Nenhum problema. Mas eu vejo que há um problema muito grande quando as pessoas perdem de vista que elas têm outras coisas para fazer e passam o dia inteiro se fotografando e mostrando tudo. Eu brinco muito assim com os meus estudantes, eu digo, gente, o povo fica botando esse negócio da comida, por que não botam o trajeto final da comida também na fotografia? O seu prato de comida é muito interessante, mas numa sociedade que eles vão escancara... Eles vão botar, eles não botaram ainda, sabe por quê? Por quê? Eles não botaram ainda porque até agora, mas tem um menino aí que mudou isso, até agora todas as redes e os seus meios, Facebook, Twitter, Instagram, eles permaneciam as coisas. Então, para você colocar umas certas intimidades maiores, né, você tinha um problema que às vezes o papai, a mamãe, você entende? Um problema de relação. Agora saiu o Snapchat. Você já ouviu falar do Snapchat? Já. Que já foi oferecido 2 bi, e o rapaz, pela primeira vez na história da humanidade, virou para o Facebook e falou assim, não vendo. Tudo bem, que já investiram muito dinheiro nele, é um moleque lá de Stanford, né, que até abandonou a faculdade, que ele está tão pirado com o Snapchat. O Snapchat é o seguinte, você programa se vai ser em 3, em 5 ou em 10 segundos
que a tua publicação vai desaparecer. Total. Ele fez uma criptografia que ela é total. O direito ao esquecimento, contra arquivo. Porque a gente antes se preocupava, eu e você, os acadêmicos, mas não é efêmero, daí a gente respondia, citando a Rosana Herman, não, tudo que você escrever na internet é com tinta e não apaga nunca, cuidado até professores quando falar alguma coisa, porque vai ficar. Agora, o que o menino percebeu? Que isso limita, porque se por um lado é bom que as coisas ficam gravadas, a gente tem história, tem tudo, por outro lado, como você falou, o jovem, né, pode querer colocar uma continuação da comida, né, que pode comprometer ele. Então, o que acontece? Ele tem um meio agora de colocar, os amiguinhos curtem e desaparece. O Godfar, sabe o que eu acho? Essa pegou, né? No ápice da nossa civilização, a gente voltou para a barbárie mesmo, né? Porque assim, tudo que a gente fazia para esconder, digamos, toda a civilização é construída em cima da ideia de esconder o nojento, aquilo que é do nosso corpo, as nossas secreções, as nossas fezes, as nossas nojeiras todas. De repente a gente começa a se aproximar disso. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo internet, enfim, redes sociais na base das escatologias. Já está cheio, né? O mundo dos meios de comunicação sempre usou isso de uma maneira ou de outra e agora eu acho que está se encaminhando assim, para a gente ir para o extremo disso, para o imediato do imediato do imediato. Aí a gente volta para um tipo de barbárie muito curiosa, que é essa que é produzida pela tecnologia que é voltada para as imagens, né? Então, de novo, assim, tudo é imagem, tudo é Deus e tudo é merda. Muito bom. Márcia, a gente vai ter que interromper mais uma vez o nosso debate, que poderia, ainda mais chegando nessa tua finalização bem dramática, né? A gente poderia retomar, a gente vai retomar. Nova Estela, esse debate vai chegando ao final de mais um programa. Semana que vem, como sempre, estaremos de volta com um novo convidado, sempre procurando uma reflexão por muitas facetas aí desse caminho que nos levaram a esse mundo, né, da tecnologia, da ciência, e que a gente busca sempre, como aconteceu lá na Renascença, que apareçam novas estelas no céu, num céu tão imutável, e que ponham também outras ideias em movimento.